Queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Paz do Senhor, tudo bom? Bom, irmãos, hoje eu gostaria de trazer para vocês aqui, continuando um pouquinho mais sobre o estudo do lóbulo frontal. Eu acho um estudo muito importante daquilo que nós estamos estudando, né, na questão da alimentação. Eu trouxe um estudo aqui, irmãos, da professora Lani Soares. Ela é graduada em Ciências Médicas e doutora Ciências Médicas, né? É um estudo, é uma pessoa que entende, né? Uma pessoa que entende também sobre o assunto. E eu gostaria de fazer algumas comparações aqui com vocês daquilo que nós estamos estudando. Será que realmente a alimentação ela tem algo primordial para a nossa decisão, para a chuva serôdia, né? Para que a chuva serôdia possa vir, para que nós possamos terminar a obra? Será que Satanás está usando a alimentação para deturpar a nossa mente, para que nós não venhamos a conseguir o derramamento do Espírito Santo? Será que tem alguma ligação aí, irmãos? É nisso que eu quero trazer, é isso que eu quero trazer para vocês, né? Ela vai explicar sobre o lóbulo frontal e a sua importância na vida de um ser humano, onde ele é responsável, o lóbulo frontal é responsável pelas emoções, pela administração das emoções, pelos relacionamentos, e é a sede dos pensamentos onde são elaborados. Os pensamentos são elaborados. Personalidade, caráter, humor, noção do presente e do futuro. Olha que interessante. Como nós vimos algumas coisas no estudo passado, do médico ali falando também das neurônios espelho, né? Falando do lóbulo frontal, que nós somos transformados aquilo que nós estamos contemplando. Hoje eu trouxe basicamente sobre o lóbulo frontal. E o lóbulo frontal, a função, ele mexe com ele é responsável pelas nossas emoções, relacionamentos, caráter, humor. Irmãos, deixa eu ler um texto aqui no Espírito de Profecia, que diz assim: o Espírito não poderá nunca ser derramado enquanto os membros da igreja nutrirem desarmonia, amargura, uns contra os outros, inveja, ciúmes, ruins suspeitas e maledicências são coisas de Satanás e barram de forma eficaz o caminho à operação do Espírito Santo. Será que a alimentação tem alguma coisa a ver com isso, irmãos? Por isso que a gente não consegue entender as coisas, não consegue fazer a obra, porque a gente sempre está cansado, a gente não quer fazer. Será que a alimentação ela tem um pontinho de culpa nisso? A má alimentação, eu falo, né? É a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo de Deus, que nos tem detido neste mundo de pecado e dor por tantos anos. Porque o que ela vai explicar ali, irmãos, é basicamente a questão de se eu como um alimento não saudável, se eu não cuido da saúde, isso vai mexer com o meu caráter, com o meu humor, com os meus relacionamentos, com as minhas emoções. Então, será que tem alguma com a minha personalidade? E aqui no Espírito de Profecia, irmãos, no capítulo da chuva serôdia, olha o que diz aqui: vi que ninguém podia participar do refrigério a menos que obtivesse a vitória sobre toda tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo
e sobre toda má palavra e ação. Devemos corrigir os defeitos de caráter e purificar nossa vida de toda contaminação. Então a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia de Pentecoste. Contaminação, corrigir os defeitos de caráter. E ela ali, irmãos, ela ali explica exatamente sobre isso. Que a má alimentação, ela mexe com a nossa personalidade, com o nosso caráter, com as nossas emoções. O diabo, sabendo disso, por nos conhecer, por saber como é o nosso corpo, ele vai e arruma um monte de coisas para destruir o nosso lobo frontal. É por isso que eu falo, irmãos, as coisas faz sentido, parece que bate, nada é por acaso. Tudo tem um porquê. E a gente precisa nos atentar a isso. A gente precisa parar com esse negócio de não tem nada a ver, porque tem sim. Tem sim. Nada é por acaso. Você acha que o inimigo, sabendo disso, ele não vai colocar um monte de porcaria nas nossas vidas para que nós não venhamos a receber a chuva serôdia? Porque, como eu disse no estudo passado, ele sabe que quando esse momento chegar, acabou para ele. Acabou para ele. Será que ele quer isso? Lógico que não. Lógico que não. É por isso que ele está colocando um monte de porcaria para a gente assistir, para a gente comer, para a gente beber, para a gente ouvir. E isso tudo deturpa o nosso lobo frontal. A gente não consegue ter o discernimento, que é o que o espírito de profecia também fala. Como eu já li para vocês e gostaria de ler de novo. Que diz assim: tudo que diminui a força física enfraquece a mente e a torna menos capaz de discernir entre o bem e o mal. Ficamos menos aptos para escolher o que é o bem e temos menos força de vontade para fazer aquilo que sabemos ser justo. Opa, peraí. A gente precisa linkar uma coisa a outra. Será que os alimentos não saudáveis, ele diminui a minha força física e enfraquece a minha mente? Sim. A ciência prova que sim. Olha que interessante. É por isso que a humanidade vai de mal a pior em suas decisões. Você acha que é à toa que hoje as decisões que são tomadas em nosso mundo, as decisões erradas, né, que são a maioria, é à toa? Não é à toa, irmãos. Não é à toa. É por isso que Deus está trazendo o seu povo para o Éden, na questão da alimentação, para que nós possamos ter discernimento, para que nós possamos entender o que está acontecendo. Porque, como eu já disse, nós estamos indo para a batalha do Armagedon, onde nós vamos precisar ter a nossa mente lúcida, limpa, saudável, para fazer as escolhas corretas. Pessoas que têm danos no lóbulo frontal, elas não têm controles das emoções, ela fala ali. Elas têm mais acesso de raiva. Olha só, irmãos, o nosso mundo está completamente raivoso. Como eu disse, você morre por causa de R$2, você morre. Sabe, o mundo não tem mais paciência. E será que tem a ver com a questão da alimentação? Por coisas pequenas, né? Acesso de raivas por coisas pequenas. São desequilibrados. E também a questão da empatia, né? O dano do lóbulo frontal faz a pessoa virar outra pessoa.
fora do plano de Deus. Olha que interessante as coisas que ela vai explicar ali, que eu quero que você preste muita atenção no que ela vai dizer ali, irmãos. Coloque sempre uma coisa na cabeça de vocês. Não é alimentação, irmãos. A gente não vai ser salvo pela alimentação, mas é através dela que nós vamos tomar decisões certas ou erradas, entendeu? É através da alimentação que nós vamos tomar decisões certas ou erradas. É por isso a preocupação de Deus trazer a gente para o mais saudável possível. Pense também que nós não vamos ser perfeitos, mas nós temos sim que nos preocupar com isso. Porque é através da alimentação que nós talvez podemos perder a nossa salvação por fazer escolhas erradas. Veja aí o que ela vai falar. Mas no programa de hoje nós vamos falar sobre o lobo frontal. Qual que é a função dele? Então, Ele está na frente, né? Ele está nessa região aqui, atrás da nossa fronte, né? E esse osso é o osso frontal e a região do cérebro é frontal. Como eu disse, tem o lado esquerdo e direito, hemisfério direito e esquerdo. E até não muito tempo atrás, no início do século XIX, metade do século XIX, eles consideravam que era uma parte do cérebro silente. Tá ali, mas quietinha, não tinha muita função. Porque, na verdade, estudar sistema nervoso é uma coisa complicada. Como é que você estuda? A partir do momento que uma pessoa nasce e você identifica que ela tem deficiência daquela região, então, se ela não tem deficiência naquela região, quais são as características dela? Ou, se por alguma razão, durante a vida, essa pessoa perdeu uma parte, aí então, ela tinha isso e daí ela perdeu, e daí o que acontece? E foi exatamente isso que aconteceu, né, no lobo frontal. Houve um caso que foi o primeiro caso descrito pela medicina, de um rapaz muito jovem que sofreu um acidente. Ele era capataz de uma estrada de ferro, estava abrindo a estrada estava sendo aberta, assim, ampliada, e daí nesse processo de dinamitação houve uma falha e uma barra de ferro atravessou o rosto dele. Ele perdeu a visão do olho esquerdo e o ferro atravessou pela fronte, comprometeu assim muito significativamente o lobo frontal, tanto o hemisfério direito como o esquerdo. Aquela parte que até então era considerada sem utilidade. Silente. Pela medicina. Só que as outras áreas do cérebro dele estavam preservadas. Então, ele, como eu disse, foi um caso de relato. Primeiro porque ele não morreu, né? E naquela época era muito fácil, ele poderia ter uma infecção, N complicações poderiam ter levado ele a óbito. Ele não foi. Então, deu tempo de ver assim, o que tinha acontecido com ele, o depois, né? E foi aí que eles começaram a entender que ele teve uma mudança significativa de comportamento. Ele era uma pessoa muito capaz, muito responsável, era cristão, frequentador de igreja, era muito novo e já era capataz, tinha um cargo de muita responsabilidade. E daí a vida dele teve profundas modificações na área do comportamento. Ele não conseguia mais lidar com as emoções, com as frustrações. Ele apresentou distúrbios na área da sexualidade. Ele apresentou alterações na questão da empatia. Então, assim, não tinha mais sentimento pelas pessoas. Ele começou a apresentar alterações na questão dos costumes sociais. Então, não sabia mais se comportar no ambiente social, à mesa. Então, foi muito clara a mudança. E aí, naquela época, a conclusão que se chegou é o seguinte: ele se tornou outra pessoa. A personalidade dele mudou completamente. Então, aí começaram a entender, bom, o lobo frontal não é alguma utilidade. Não é uma estrutura silente mesmo, porque ele ocupa um espaço significativo do nosso cérebro. Cerca de 1/3 do nosso cérebro é lobo frontal, ou seja, ele tem que ter alguma função. É uma área importante, né, em termos até de quantidade, de volume.
Então, por esse caso que foi descrito, a gente pode concluir que o lobo frontal ele é responsável também pelas emoções, pela administração das emoções, pelos relacionamentos, por isso? Exatamente. Ele hoje, a gente entende que ele é a sede onde os nossos pensamentos são elaborados. Por isso que ele tem a ver com a nossa personalidade, tem a ver com o nosso caráter, porque é ali que a gente origina o nosso pensamento. Sim. Então, hoje ele está muito relacionado ao humor, está muito relacionado à noção do presente, do futuro. Ele está muito relacionado a esse controle de emoções. Então, as pessoas com dano de lobo frontal, elas não conseguem controlar. Então, elas têm acessos de raiva, tem uma frustração, às vezes pequena, e já tem acessos de raiva. Não encontram um equilíbrio. Não conseguem fazer esse controle. E a questão da empatia, né? A partir desse caso, sim, até o crânio dele está guardado. Foi preservado para estudos. Para estudo, está numa universidade. Então, vieram outros casos. E a ciência começou a entender cada vez mais isso. A função lobo frontal. Casos de criança que, por alguma razão, nasceram normais, por medicação ou por algum trauma, tiveram um dano de lobo frontal, ou adultos. É interessante que, nessa época, um pouco depois... Desse caso, sim, era comum nas ciências médicas, até interessante aqui no Brasil, já no século XX, se fazia uma cirurgia que a gente chama de lobotomia, onde não é que você retira o lobo frontal, mas ele fica sem função na medida que você interrompe os nervos, ou seja, a informação nervosa não está chegando ali. E essa cirurgia era feita para pacientes que tinham muito distúrbios graves de comportamento, doenças mentais mais intensas, ou até pessoas que não conseguiam lidar com frustrações ou com culpa. Então, as pessoas, por exemplo, têm um problema sério que não consegue se libertar de uma culpa. E aí era indicada essa cirurgia. E tirava um pedaço do lobo frontal? Não tirava um pedaço, desligava. A parte, desconectava a parte nervosa ficava interrompida e a pessoa ficava com o lobo frontal lá, o espaço está lá, mas sem função. E essas pessoas também mostravam uma mudança muito grande de personalidade, a maneira de pensar. Viravam outras pessoas. Mudava completamente. É interessante, né? Eu acho bem interessante, eu acho bom a gente estudar, a gente saber desses detalhes, sabe, irmãos? Porque hoje se prega aí que a gente tem que parar de comer carne, por exemplo, mas ninguém explica o porquê que a gente tem que parar de comer carne. Hoje o Espírito de Profecia fala, né, que a gente nunca deve colocar queijo no estômago, e eu vou trazer esse estudo aqui nos próximos estudos aí. Só que ela não explica o porquê. Aí a gente vai para a ciência e entende o porquê. É assim que nós temos que estudar. É assim que nós temos que pesquisar. É que nem a própria palavra diz, né, que Deus destruirá aquele que destrói o corpo. Mas a Bíblia não dá detalhes. Ah, é isso que destrói, é isso. Não. Aí você vai e pesquisa. Você vai e começa a pesquisar o que destrói o corpo, o que faz mal para o corpo. E o alimento carne hoje, não na época de Jesus, não na época do povo lá, que o sacerdote que comia o sacrifício, não. O alimento carne hoje, o contexto hoje, ele está fazendo mal ao corpo? É coisa que a gente vai descobrir nesses estudos que nós estamos fazendo. É por isso que o Espírito de Profecia fala, né, que nós temos que abandonar o alimento cárneo hoje, nos finais dos tempos, hoje, não na época de Jesus, não, entendeu? Que isso fica bem claro, irmãos, que possamos entender isso. É hoje, finais dos tempos, agora, hoje. Então, assim, ela vai falar o que atrapalha o funcionamento e o que prejudica o funcionamento do lobo frontal, né? Aí ela dá algumas dicas ali, ela vai dar mais dicas, mas ela fala sobre as drogas,
as medicações, substâncias que são prejudicial à saúde, é onde que nós precisamos entender quais são as substâncias que faz mal ao corpo. O médico, o estudo passado, o médico já dá alguns detalhes ali, né? Café, glutamato monossódico, realçador de sabor, carnes e coisas de origem animal, entendeu? O açúcar. Então são coisas que faz mal, prejudica o corpo, prejudica o lóbulo frontal, onde nós não vamos ter discernimento. Então veja aí o que ela vai explicar sobre isso. O que a gente pode falar, Alane, que hoje atrapalha o funcionamento do lobo frontal? Então, claro, no caso desse rapaz que eu mencionei, ele teve uma perda de tecido nervoso, né, nessa área. Então, ele perdeu um número significativo de células nervosas. Então, essa é uma situação, um trauma. Às vezes a pessoa uma condição extrema, né? Às vezes a pessoa não perdeu uma parte do tecido, mas o tecido foi assim, teve uma pancada ou teve uma hemorragia. Ou seja, também o funcionamento está prejudicado. Às vezes pode acontecer, como eu até citei, caso de medicação, alguma droga, alguma substância que vai afetar daí o funcionamento dessas células do lobo frontal. Okay. Bom, ela vai explicar agora, irmãos, como que o estilo de vida, né, influencia no funcionamento do lóbulo frontal. O estilo de vida. Ela fala que o lóbulo frontal é a conexão com o espiritual e que já tem estudos comprovando isso, estudo científico comprovando isso. Olha que interessante como o lóbulo frontal, irmãos, o nosso lóbulo frontal é muito importante a gente cuidar dele. Então não é brincadeira, não é coisa que a gente deveria estar dizendo, isso não tem nada a ver, a gente precisa parar com isso. A gente precisa de fato nos submeter a Deus, estudar e saber de fato qual é a vontade de Deus para nós. Por que você acha que, como o Espírito de Profecia fala, muitos vão deixar de andar com o povo de Deus por estar comendo carne? Pensa nessa frase. Por quê? São pessoas que conhecem a verdade, concorda comigo? São pessoas que sabem das profecias, sabem o que vão acontecer, mas por que vão deixar de andar com o povo de Deus? Lóbulo frontal danificado e tomarão atitudes erradas. Aí eu te pergunto, Satanás, sabendo disso, o que você acha que ele vai fazer para tirar essa conexão? O que ele vai fazer? A gente de verdade precisa parar de sermos ingênuos, irmãos. A gente precisa parar com isso. Sabe? De sermos ingênuos. Está escrito, é só a gente estudar. Pessoas aí que conhecem sobre o assunto estão falando sobre isso. Né? A gente precisa confiar mais em Deus. Se Deus falou, a gente vai lá e faz. A gente confia em Deus, porque Deus pediu. Ela fala que o nosso estilo de vida, que são nossas escolhas do dia a dia, afeta sim o nosso lobo frontal. Ou vamos deixar ele trabalhar da forma certa, ou vamos dificultar o seu trabalho pelas escolhas que fazemos no dia a dia. Escolhas erradas, de comer errado, de dormir errado, né? de não fazer exercício físico. É por isso que nós precisamos cuidar sim da saúde. Irmãos, é por isso que o Espírito de Profecia também fala que a reforma de saúde, ela está intimamente ligada com a mensagem do terceiro anjo, que é a mensagem mais poderosa dos nossos dias. Isso é à toa? Não é. A gente precisa se atentar a isso, meus queridos, porque Jesus está voltando. Essa batalha do Armagedon está chegando. E o momento é agora. É agora. Gostaria que vocês pensassem, não sei se vocês fizeram o estudo do ex-satanista, por que Satanás ele exige do seu servo para que eles sejam vegetariano restrito? É à toa? Será que também é à toa?
Eu acho que nós precisamos, sabe, nos posicionar, sabe, meus queridos, e começar a colocar a mão na consciência e pensar mais sobre nisso. Sabe, eu sou um tipo de pessoa, irmãos, que eu não sigo pastores, eu não sigo a homens, eu sigo o que está escrito. E se está escrito, irmãos, está escrito. Contra fatos não há argumentos, como eu já disse, está escrito. E a gente precisa, né, entender um pouquinho mais sobre isso. Por que às vezes eu não entendo sobre esse assunto? Será que deve ser porque o meu lóbulo frontal está danificado? Faz um teste. Fica aí 3 meses ou meio ano sem comer todo tipo de alimento que faz mal a você, que você sabe que faz mal. Açúcar, derivados de leite, queijo, carne. Faz um teste. E aí começa a estudar sobre esses assuntos para ver se você não vai entender. Às vezes você não entende porque seu lóbulo está danificado. Televisão, sabia que programas de televisão danifica também o nosso lóbulo frontal? Músicas, muito barulho, entendeu? E a Bíblia é muito clara nisso, muito clara. Se a gente pega ali Romanos 1 para ler, a partir do versículo 22, 23, está descrito ali os filmes de Hollywood, os filmes ruins, né? A televisão, programação de televisão, novelas e tudo mais. E Deus fala para a gente não assistir essas coisas. Pior ainda quem assiste essas coisas. Porque os olhos é a lâmpada do corpo. Tudo que você coloca diante dos seus olhos, ou você vai estar edificando ou sujando o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. E a ciência vem para comprovar tudo isso, né? Que a gente fala, não tem nada a ver. Tem sim, a ciência comprova isso. Comprova em questão da música, em questão dos maus programas de televisão. Então, veja aí o que ela vai falar sobre isso que nós comentamos aqui. Como o estilo de vida influencia no desenvolvimento e no funcionamento do lobo frontal? A gente precisa entender que, como eu disse, o cérebro como um todo, o nosso sistema nervoso como um todo, ele trabalha muito conectado. O que a gente percebe é que algumas áreas têm algumas funções bem determinadas. Então, o lobo frontal hoje, a gente reconhece que ele é a sede da elaboração dos nossos pensamentos. Okay. Então, a gente sabe que lá é a sede de quem nós somos. E, além de tudo, tem uma questão muito importante. Ele é a conexão com o espiritual. Olha que interessante isso. Então, hoje tem várias evidências científicas mostrando da atividade importante do lobo frontal durante momentos de comunhão, momentos de oração, momentos onde a pessoa está realmente em contato com esse ser superior. Isso foi mapeado pela ciência? Mapeado pela ciência. Uhum. Então, a pergunta fica, muitos de nós, a grande maioria de nós, não sofreu trauma, não sofreu nenhum tipo de dano significativo de lobo frontal, pessoas que nasceram normais. E aí, a gente tem um lobo frontal normal? Ele está conseguindo trabalhar de forma plena, com todas as suas funções? Há algo que a gente possa fazer para colaborar com o funcionamento dele ou para atrapalhar? Então, aí a gente consegue ver evidências muito importantes de que, de fato, as nossas escolhas, o dia a dia, o jeito que a gente vai decidindo viver, que a gente chama de estilo de vida, isso afeta, sim, a maneira como o nosso lobo frontal trabalha. Ou a gente potencializa e dá condição para ele plena, ou, pelo contrário, a gente pode estar dificultando e prejudicando o seu funcionamento. Interessante, né? Eu gosto muito de pensar, irmãos, naquilo que eu acabei de falar para vocês. Vocês acham que é à toa que Satanás ele exige dos seus servos, né, uma alimentação totalmente vegetariana? Por que que ele exige isso dos seus servos? Bom, irmãos, ela vai dar alguns exemplos do mau funcionamento do lóbulo frontal. Exemplos práticos.
ela fala que essas más substâncias alteram o funcionamento daquela região e do organismo, altera, como emoções, pensamentos, decisão, humor, caráter, relacionamentos, personalidade, domínio próprio. Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês aqui. Por que dentro da nossa igreja existe tantas brigas, tanta picuinha, um falando mal do outro? Existe. Infelizmente, existe. Parece que a gente não é unido para que a chuva serôdia possa vir. Vocês acham que é à toa? Não é. Como eu já li aqui alguns textos do Espírito de Profecia, falando da chuva serôdia, o derramamento do Espírito. Por que essa chuva serôdia não veio ainda? Lóbulo frontal danificado. Estamos tendo atitudes erradas e precisamos consertar. E isso parte da onde? Alimentação. Alimentação. Você pode achar que não tem nada a ver. Para mim tem. Pelo que eu estou estudando, pelo que eu estou vendo, tem muita relação aí, tem muito a ver sim. E você pode discordar, eu respeito você, como eu já vi pastores discordando. E eu respeito você. Para mim faz muito sentido, porque na minha vida está acontecendo isso. Na minha vida, estou tendo experiências maravilhosas, desde a época que eu decidi me tornar um vegetariano. Deus é maravilhoso, como Deus as coisas começou a brilhar, né? Em questão de Bíblia, profecia, as coisas ao meu redor começou a brilhar. Eu comecei a enxergar coisas que antes eu não enxergava. E você acha que esse assunto não é importante? Preferimos acreditar em homens do que em Deus. Eu prefiro acreditar em Deus, irmãos, do que em homens, né? Por mais que um pastor me chegue a mim e fala que não tem nada a ver, sendo que eu estou vendo que tem, entendeu? Sendo que eu estou vendo, estou estudando que realmente tem a ver sim, tem uma ligação e faz todo o sentido. Porque pessoas que entendem sobre o assunto também falam sobre isso, como o estudo passado do médico lá e agora essa doutora aqui também, comprovando tudo que eu já estou dizendo para vocês esse tempo todo aí dos nossos estudos, né? Preste atenção quando ela começar a falar da alimentação. Com isso afeta demais, tanto positivo como negativo, positivamente como negativamente, né? O nosso lóbulo frontal. Ela fala que a pessoa que tem o seu lóbulo frontal em pleno funcionamento, essa pessoa consegue exercer o domínio próprio, o controle de decisões. Ela consegue trabalhar, viver de uma forma racional. Olha que fantástico. E eu pergunto, por que o mundo está do jeito que está, irmãos? Você acha que o mundo está do jeito que está à toa? Lóbulo frontal danificado. E nós passamos a ter atitudes errôneas, atitudes erradas, onde nós não conseguimos ter o discernimento e ouvir a voz do Espírito Santo. É por isso que o mundo está indo de mal a pior, porque eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas cada vez mais existe mais alimentação não saudável, alimentação que faz mal. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais estão inventando aí alimentação e televisão também. Cada vez mais as novelas, cada vez mais demoníacas, os filmes hoje cada vez mais com o ocultismo, feitiçaria, demoníacos. E nós estamos consumindo essas coisas, né? Então essas coisas têm alguma coisa relacionada com alimentação? Sim, tem. Eu não acho que tem, eu tenho certeza que tem sim. Em questão do domínio próprio, decisão, viver de uma forma racional, né? Olha só. Ela fala até a questão da responsabilidade. Pessoas que têm o lóbulo frontal danificado não exerce a responsabilidade.
Cada vez mais a gente não tem responsa, irmãos. A gente faz as coisas do nosso jeito, tá nem aí, né? Cada vez mais é assim, o ser humano está ficando assim, né? A falta de sono, uma refeição errada ou no horário errado para ir dormir, falta de exercício físico, enfim, tudo influencia para o bem ou para o mal. Veja aí, irmãos, o que ela vai falar e preste atenção. Quando a gente faz uso de substâncias como cafeína, como drogas estimulantes, essas drogas, elas modificam o ambiente entre as células nervosas, que são as sinapses, alteram neurotransmissores. Isso vai alterar todo o funcionamento do organismo, todo o funcionamento daquela região e, com certeza, do organismo. Quando a gente faz uso de muito açúcar ou uma comida com alto teor de gordura, hoje a gente está percebendo que essa nossa dieta ocidental, que também é chamada de dieta com alto teor de gordura, ela tem trazido impactos importantes de que isso está de uma forma significativa alterando o funcionamento do nosso cérebro e também do nosso lobo frontal. Então o cuidado com a alimentação vai muito além de manter a saúde do corpo em termos de estética, de beleza, vai também para a questão da personalidade, do humor, dos relacionamentos. Do controle da vontade. Então, a sede, o controle da vontade, a gente entende que está no lobo frontal. Então, uma pessoa que tem todo o lobo frontal em plena condição, ele consegue exercer o domínio próprio, ele consegue exercer o controle. Então, quando a gente falou das emoções, lembra que eu comentei que as pessoas perdem, até porque ela não tem esse controle. Na hora de fazer uma alimentação, de tomar uma escolha, de decidir alguma coisa para a vida dela, ela consegue trabalhar de forma racional, de forma lógica. E a pessoa que já tem disfunção de lobo frontal, ela já não consegue. Então ela perde essa coisa, essa capacidade, né? Até da responsabilidade, do presente, do futuro. Então ela olha, ela fica assim, irresponsável. Entendi. E a gente falou da alimentação, né? Sim. A falta de sono, por exemplo, pode influenciar? Com certeza. A gente não tem noção de tudo que acontece no período da noite. Como o nosso cérebro, ele tem toda uma rotina, ele trabalha de uma forma diferente. Quando a gente desliga, ele continua ligado. Ele trabalha de uma forma diferente durante o descanso. Então, o horário de dormir, a gente tem um relógio biológico no corpo e esse relógio biológico fica todo desorganizado quando a gente não tem um horário adequado para dormir. Existe todo um prejuízo de metabolismo, liberação de hormônios, tudo isso influenciando o seu corpo e o seu sistema nervoso, incluindo o lobo frontal. E certamente isso vai influenciar o seu humor, vai influenciar os seus relacionamentos, vai influenciar a sua produtividade no trabalho, o clima dentro de casa, ou seja, a vida toda. Com certeza. Então, pequenas escolhas. Por exemplo, um horário que você decidiu dormir, ou uma refeição que você resolveu fazer, o horário da refeição, o exercício físico que você fez ou que você não fez, ou que você deixou de fazer. Então, tudo isso são escolhas do nosso cotidiano que estão fazendo muita diferença nessa coisa do funcionamento. Agora, para a gente terminar, né, ela falará de como nós podemos nos aproximar dessa vida que sabemos que é o ideal de Deus para nós. Então, primeiro, ter uma consciência de que precisamos mudar os nossos hábitos. A gente precisa ter essa consciência. Esse é o primeiro passo, irmãos. Se você quer mudar, se você quer trazer mais saúde para você, você precisa ter essa consciência. Eu quero mudar, eu preciso mudar. Não é fácil, né? Não foi para mim. Como eu disse para vocês, pergunta para todos os vegetarianos que você conhece se foi fácil ele mudar de vida. Não é fácil, mas nós temos, né, que nos esforçarmos. Mas é necessário a mudança. É passo a passo, um dia de cada vez. É uma coisa que eu sempre falo para vocês, irmãos, vai com calma.
vai com calma, passo a passo, um dia de cada vez. Eu até hoje eu tenho problema, eu como coisa que não é para comer, mas passo a passo eu estou caminhando, eu tiro isso, aí vou tirando aquilo, dali um tempo eu tiro outro, entendeu? Porque não é fácil, realmente não é fácil, mas com muita oração, disciplina e dedicação você vai vencendo. Um dia de cada vez, mas ela precisa acontecer, processo da santificação, a gente não pode estagnar, que nem o pastor disse, Levítico 11, Deus deu Levítico 11 para nós, e agora a gente para ali? Não, irmãos. Aí vem o Espírito de profecia e fala, tira a carne, totalmente ela. É o processo de santificação. A gente vai caminhando, a gente precisa estar caminhando. Persistir, esse é o segredo. Persista, persevere. Segundo, vai caminhando, adote um hábito saudável. O conjunto de prática saudável é o caminho, conjunto de coisas saudáveis. Por exemplo, dormir bem, alimentação boa, mais saudável possível, beber muita água, fazer exercício físico, luz solar, temperança no comer. Lembra o pastor falando? Coma pouco. Quer ter uma mente lúcida? Coma pouco. Mesmo que você come carne, doce, enfim, coma pouco, sempre pouco. Os 8 remédios naturais que Deus nos pede, né? Tudo isso te ajudará a ter uma mente mais clara, mais saudável, para que possamos ter discernimento e fazer as escolhas corretas. É legal quando ela comenta que os filhos de Deus refletirão o seu caráter e como isso tem uma ligação com o lóbulo frontal. Então, irmãos, eu quis trazer aqui algumas coisas para vocês sobre isso, né? Mas antes de eu fazer o anúncio final aqui, veja o que ela vai comentar sobre isso. A gente sabe que existem muitas pessoas que não conseguem fazer exatamente tudo direitinho, como manda a literatura, como é a orientação médica, não consegue por conta da correria diária e por uma série de outras questões. Mas como que a gente pode fazer para a gente se aproximar do que é ideal? Chegar mais perto para poder preservar o cérebro e manter o funcionamento do lobo frontal? Então, a gente, como você disse, a nossa rotina, ela vai tomando conta da gente e as pessoas falam assim, não, eu não tenho tempo. Às vezes a gente precisa ter uma consciência suficiente. Primeiro, eu preciso entender, eu preciso, tenho uma necessidade de fazer algumas mudanças de hábitos. Sim. Mudança de hábito não é uma coisa fácil. E também não acontece de um dia para o outro, Não né? acontece de um dia para o outro. Um hábito sedimentado, ele toma tempo. Então, uma mãe, por exemplo, ela está o tempo inteiro repetindo, às vezes, as mesmas práticas para os filhos, né? Pequenos ou não, né? Então, escovar o dente, escovar o dente. Então, aquilo vai, aí a criança adquiriu o hábito, pronto, já aquela prática já está incorporada. Então, eu diria assim, você não tente fazer mudanças bruscas, mudanças repentinas. Isso tende a ser modismo. Então, tem que ser algo mais consistente, então, e gradativo. Exatamente. Então, alguma coisa que para você consegue... Claro, de repente você tem que fazer uma mudança de alguma coisa de rotina, de horário, ou até de investimento. Eu costumo dizer que a gente não tem custo nessa coisa, a gente investe. Sim. Porque às vezes a gente não tem noção que é muito, muito melhor investir um volume de dinheiro agora do que depois correr atrás do prejuízo. Né? Isso a gente sabe que saúde, essa conta é certa. O investimento em promoção e prevenção, ele é 1/4, 1/5 menor. Do que você vai gastar depois. Do que depois você vai gastar. Isso para o indivíduo e para o público. Né? Então, pega alguma coisa que para você é fácil, adota um hábito saudável, permanece nele, ele vai te dar a condição de colocar um segundo hábito. E devagarinho você faz como se fosse subindo os degraus de uma escada. E você vai devagar acrescentando, porque nessa questão,
O que vale é o conjunto. Não existe uma prática milagrosa que dá conta de deixar o teu cérebro Uma receita pronta, funcionando. faz isso, pronto, acabou. Não, Não existe é assim um conjunto de práticas saudáveis. Então você tem um descanso adequado no tempo, na qualidade. Você tem uma alimentação balanceada. Você bebe água. Você faz exercício físico que ajuda a circular o oxigênio, Sim. potencializando o seu cérebro. Você tem o benefício da luz solar. Então, a gente costuma muito falar nos 8 remédios, né? Naturais, exato. Isso é... Eles não foram criados à toa, Não né? foram criados à toa, faziam parte de um contexto original e que hoje a gente chama de remédio. Por quê? Porque eles são simples na sua essência, mas, por outro lado, extremamente complexos, na medida que eles têm uma ação importantíssima no nosso corpo. E muito eficaz, né? Extremamente eficaz. Você comentou durante a nossa conversa que o lobo frontal também é a sede do espiritual, né? Ali que reside por conta da formação dos pensamentos e tal. Tem um verso bíblico que está em Apocalipse 22 que diz assim, Lani, eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Qual a relação que esse verso tem, de repente, com essa questão que a gente está aprendendo agora e está compreendendo sobre a função do lobo frontal? Quem fez essa associação desse texto com esse assunto de lobo frontal foi o Dr. Nedley, que é um pesquisador de saúde mental, trabalha com isso muito intensamente. E o que a gente entende é assim, nós somos o que somos pelo nosso caráter. O caráter é que define quem nós somos, a nossa moral, a nossa personalidade, né? Então, na medida em que o lobo frontal é essa sede, ele está justo aqui atrás, na testa. Essa é a forma de que as pessoas podem nos reconhecer. Quem você é? Então, essa marca na testa é onde é a sede do pensamento, onde é a sede da personalidade. Então, é por isso que elas seriam reconhecidas dessa forma. Esse texto ele se refere aos filhos de Deus, como que eles seriam reconhecidos. Né? Então, essa é uma forma de reconhecer. Então, as pessoas que serão identificadas como filho de Deus, elas terão uma característica, um caráter, uma personalidade que reflete que ele é um filho de Deus. Né? Então, ele tem essa postura natural, porque a personalidade dele representa, tem essa conexão próxima com o Criador. Ok, não seria uma marca física. Sim. Ou visível. Nesse né? caso, essa Nesse marca caso. é a identidade da pessoa, a personalidade dela, o caráter dela. Ok. Que nós possamos, então, estar com essa marca em dia, né? Sim. Possamos estar com o nosso lobo frontal totalmente em condições de desenvolver um caráter que seja agradável aos olhos de Deus. E Deus pode e nos ajuda. Se a gente pedir Isso a é Ele, importante a gente ter Senhor, consciência. nos ajude, me ajude a ter condição de deixar meu lobo frontal em plena funcionamento, para que eu consiga ter controle da minha vontade, para que a minha personalidade reflita o caráter de Deus, para que a gente de fato seja reconhecido como filho de Deus. Essa é a grande questão, Essa né? é a grande questão. Interessante, né, meus queridos? Interessante. É muito bom. Só para a gente encerrar, gostaria de ler umas coisas aqui no Espírito de Profecia, que fala sobre ali a chuva serôdia, né, que diz assim, ó: quando as igrejas se tornarem igrejas vivas e atuantes, o Espírito Santo será concedido em resposta ao seu sincero pedido. Então as janelas do céu se abrirão para os aguaceiros da chuva serôdia, o grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina a terra toda com a sua glória. Não ocorrerá sem que tenhamos um povo esclarecido que conheça por experiência o que representa ser cooperadores de Deus. Esclarecido, a gente precisa ter isso esclarecido em nossas vidas. Então, pelo estudo, a gente precisa ter uma mente lúcida. Nós precisamos ter discernimento para isso, concorda? Quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, por que nós não temos isso? A gente tem preguiça de fazer as coisas de Deus, irmãos, né? A gente consegue ficar 4 horas em frente a uma televisão, mas não consegue tirar 1 hora para fazer um estudo bíblico, para fazer amor ao próximo e tudo mais. Deus reconhecerá esse fato por meio de um derramamento sem medida
de seu espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não se tornarem cooperadoras de Deus. A maior parte da igreja, e eu creio, pelas profecias, pelas coisas que estão acontecendo, Deus está já derramando em gotas a chuva serôdia no seu povo. Porque eu creio, irmãos, por causa das profecias, que a maioria já está, sim, fazendo as reformas de saúde, o reavivamento. Quando a praga da indolência e da preguiça tiver sido afastada da igreja, o Espírito Santo se manifestará generosamente. O poder divino será revelado. A igreja verá a atuação providencial do Senhor dos Exércitos. Preguiça, indolência, será que tudo isso vem através da alimentação, da má alimentação? É por isso que nós temos essas atitudes, como eu li aqui para vocês, de tentações, orgulho, egoísmo, amor ao mundo. Será que tudo isso, essas atitudes, essas coisas a gente tem através da alimentação? Por não cuidar também da alimentação? Sim, pelos estudos que nós estamos fazendo, irmãos, a ciência está comprovando que sim. É por isso que o inimigo está fazendo isso, para bloquear o derramamento do Espírito Santo. Porque, como eu disse, quando isso chegar, acabou para ele. E é por isso que ele está dificultando. Ele vai fazer o possível para dificultar. Tenta entender, irmãos, tudo o que está acontecendo em nossas vidas. Questão de televisão, alimentação, de músicas, de um monte de coisa, celular. Se não progredirmos, se não nos colocarmos na atitude em que tanto possamos receber a chuva temporã como a serôdia, perderemos nossa salvação e a responsabilidade será nossa. Cuide-se, irmãos. Busque mais entender as coisas. E se você não entende, busque cuidar mais da sua saúde para que você possa entender. E eu tenho certeza que você vai entender. Eu creio de verdade que tudo parte da alimentação, para que nós possamos ter mente lúcida, discernimento, para que nós possamos receber o Espírito Santo, para que nós possamos terminar a obra. Eu creio sim, de verdade, porque faz muito sentido tudo isso que eu estou trazendo para vocês. Que Deus nos abençoe. E daqui para frente eu vou trazer mais comprovações científicas, tá? Da má alimentação. Por que a carne faz mal? Por que o queijo faz mal? Por que o leite e seus derivados faz mal? Refrigerante. E a gente precisa deixar essas coisas, açúcar, né? Deus os abençoe, irmãos. Deus os abençoe. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto até o meu lar eu vou viver todo dia esperando